Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast A Vida Está no Ar, uma iniciativa da SBPT, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre fibrose pulmonar idiopática, a FPI. E como compromisso da SBPT é levar conhecimento científico a você que nos assiste, estamos aqui com duas grandes especialistas do tema, a doutora Fernanda Aguiar, que é diretora da SBPT, e a doutora Eliane Mancuso, que é a coordenadora da Comissão de Doenças Intersticiais da SBPT. Doutoras, uma honra, um prazer tê-las aqui conosco no podcast A Vida Está no Ar. E eu já começo perguntando, o que é essa doença, a FPI, e por que ela merece tanta nossa atenção? Então, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui, é uma honra e é um prazer. E falando um pouco de fibrose pulmonar idiopática, ela é uma doença crônica, progressiva, irreversível, sem cura e que tem um curso variável e imprevisível. Portanto, é uma doença com alta mortalidade. E acredito que trazer essa doença para o foco, ela é muito importante, não só para os pacientes, mas também para os médicos que cuidam dessas doenças. Perfeito. De que forma ampliar esse conhecimento, então, uma vez que se tem pouco? De que forma ampliar o conhecimento sobre a doença, né? A FPI pode ajudar pacientes e médicos a lidarem com a doença. Bom, então, boa tarde para todo mundo. É um super prazer estar aqui, né? Conversando com vocês sobre esse tema. Então, acho assim, Lili já pontuou aqui para a gente. Essa é uma doença grave. É uma doença de alta mortalidade. E desconhecida, né? Então, nosso papel é dizer para as pessoas, sinalizar para as pessoas que essa doença existe. Esse é o primeiro ponto e esse é um papel da sociedade. É por isso que a SBPT está aqui com essa campanha A Vida Está no Ar. E o nosso compromisso, além de educar as pessoas a respeito da doença, é também educar outros profissionais de saúde para que a gente possa ter diagnóstico mais precoce. Perfeito, doutora. Os sintomas e o diagnóstico da FPI ainda se confundem com o de outras doenças, tá certo? Assim como a senhora falou. E o manejo dessa doença depende de um cuidado específico. O que os especialistas podem fazer para aprimorar a abordagem de pacientes com FPI? Então, um desses passos é esse, né? Dizer que a doença existe, esclarecer as pessoas, mas também educar outros profissionais de saúde, outros médicos, porque cabe dizer que a FPI ela é uma doença desconhecida também para médicos de outras especialidades e para outros profissionais de saúde. Então, um dos nossos papéis é educá-los a respeito da existência da doença, sinais e sintomas e como fazer o diagnóstico. Perfeito. E falando em sinais e sintomas, eu acho que só complementando um pouquinho o que a Fernanda colocou, os principais sinais e sintomas dessa doença são falta de ar e tosse. E esses sinais, eles são muito confundidos com as principais doenças respiratórias e algumas doenças cardiovasculares também. Então, por exemplo, tosse e falta de ar, ela é comum na asma, é comum na DPOC, é também comum na insuficiência cardíaca e pensar nessas doenças é muito importante, são as doenças mais prevalentes que nós temos, mas por outro lado, se você não pensar em outros diagnósticos, a gente acaba atrasando muito o reconhecimento dessas doenças. Então, eu acho que talvez, como a Fernanda colocou, esse alerta de que existe essa doença é muito importante para outros especialistas também. E aqui eu só quero colocar, por exemplo, o geriatra. Muito bem colocado. Pegando um gancho aqui, Lili, falando sobre a jornada do paciente, que é super importante, quando eles chegam para a gente, isso é dado que está na literatura, eles já passaram por 3 ou 4 especialistas. Porque o sem descobrir o que tem. É tosse, então, passa pelo otorrino, aí isso pode ser refluxo, e trata o refluxo e a doença vai caminhando ali. Eu estou com um pouco de falta de ar, mas isso é da idade, é descondicionamento. Então, há uma questão também de subvalorizar os sintomas. Nosso alerta é esse. Tossir com frequência e cansar não é normal, precisa ser avaliado. Precisam procurar urgentemente um pneumologista, não é isso? Qual é o perfil? Existe um perfil do público mais comumente afetado pela FPI? A FPI é uma doença de pessoas acima de 60 anos, geralmente. Então, se a gente fosse desenhar aqui o paciente, é um homem de mais de 60 anos com histórico de tabagismo.
tabagismo atual ou ex-tabagista. Esse é o perfil mais clássico. Então, um homem acima de 60 anos com histórico de tabagismo, estando, seja fumante ou tenha fumado. Mas é uma doença, evidentemente, que pode acontecer em ambos os sexos e que pode acontecer na ausência do histórico de tabagismo, tá? Então, eu estou dando um perfil aqui clássico, mas essa é uma doença que pode acontecer, claro, em todo mundo. O diagnóstico tardio, que é um grande desafio, não é isso? E as potenciais sequelas são aspectos importantes a gente considerar em relação à FPI. O que se pode fazer para contornar essas questões? Uma vez que eu tenho um diagnóstico, como a doutora bem colocou, ele já foi a 3 a 4 especialistas e não identificou a doença, então ele já está com uma doença ali mais desenvolvida, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer diante desse quadro para contornar essas questões? Acho que a primeira questão é dentro dos diagnósticos diferenciais. Então, acho que a primeira questão é confirmar. Nós estamos mesmo diante de uma fibrose pulmonar idiopática? Eu não tenho outras causas possíveis para essa doença? Aqui eu quero colocar, por exemplo, no Brasil, a pneumonite de hipersensibilidade fibrosante, ela é uma das principais causas de doença pulmonar intersticial. E dentro dessa doença, a exposição, por exemplo, ela é um fator muito importante. Então, quando a gente pensa num paciente que chega para a gente que já tem uma doença já comprometendo a funcionalidade, né, gerando às vezes até incapacidade, pacientes que chegam às vezes até já precisando de oxigênio, afastar da exposição é fundamental. Então, tem algumas questões que são acolhedoras ali na hora que a gente está fazendo diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico diferencial e confirmar ou excluir, né, a fibrose pulmonar idiopática. Outras questões também que fazem parte, né, do acolhimento desse paciente e tem sido muito aventado, por exemplo, a questão nutricional, a possibilidade de oferecer para esse paciente outros tratamentos que não apenas o tratamento específico. Então, reabilitação pulmonar, avaliação nutricional, imunização. Então, acho que nós temos muito a fazer, mesmo que esse paciente chegue para a gente numa fase já mais avançada da doença. Roberta, pensando no diagnóstico precoce, eu acho que é uma coisa importante de dizer. Tá. Primeiro é que, assim, para as pessoas, que elas prestem atenção na sua respiração. Comparem-se... Que é coisa que quase ninguém faz, né, doutora? Comparem-se sempre com vocês mesmos. Então, se antes eu subia uma ladeira e nada acontecia, e agora eu subo uma ladeira e canso, isso precisa ser avaliado. Uhum. A outra coisa, e aí vale para os profissionais de saúde, os médicos de outras especialidades, existe um barulhinho observado na ausculta, no exame físico, que é uma coisa, o termo médico para isso é estertor em velcro, que é uma pista bastante precoce da existência de fibrose. Então, ainda que um raio-x de tórax, o exame mais simples, não esteja alterado, no exame físico, você pode suspeitar de que tem uma fibrose ali e startar precocemente uma tomografia e uma avaliação de função pulmonar. E aí eu acho que uma outra coisa que a gente faz pouco e que pode ajudar no diagnóstico é fazer espirometria. Incluir a espirometria, que é o exame do sopro, na avaliação de rotina das pessoas. Perfeito, doutora. Existe um estágio, a gente falou, né, do protocolo que se tem, né, que geralmente são homens acima de 60 anos com histórico de tabagismo, que também acomete mulheres fora desse protocolo à primeira vista. Existe um estágio da doença em que ela pode ser mais assertivamente diagnosticada? O que acaba... Sem que a gente precise de uma complexidade de exames, por exemplo? Isso é possível? Não, a FPI ela vai necessitar de uma avaliação por tomografia de tórax, porque é isso que vai comprovar a existência de uma doença fibrótica, e de um padrão tomográfico, aí que na presença dele, que é um padrão típico, chamado de padrão de pneumonia intersticial usual, não existindo outras causas para esse padrão, isso é altamente indicativo do diagnóstico de FPI. Certo. Então, a FPI precisa de exames complementares para sua confirmação. E o que é possível fazer, de fato, para promover a boa saúde de um paciente com FPI? Então, está lá o diagnóstico, o paciente tem a doença. O que é possível fazer para minimizar as sequelas, a dor, sofrimento? O que vocês poderiam nos falar sobre isso?
Eu comentei um pouquinho anteriormente sobre isso, em relação ao que fazer além do tratamento específico. Então, falando um pouquinho do tratamento específico, hoje no Brasil nós temos 2 antifibróticos aprovados para comercialização, que são a pirfenidona e o nintedanib. Essas 2 medicações, elas comprovadamente, elas retardam a progressão da doença, ou seja, elas lentificam o curso clínico da doença, elas não curam, mas eu acho que isso já é um grande avanço, porque até 2014, mais de 20 estudos clínicos foram negativos para resultados, né, de tratamento da doença. Então, era uma doença que antes... ao diagnóstico, né, após o diagnóstico, a mediana de sobrevida era entre 2 a 5 anos. Hoje nós já conseguimos avançar, né, e conseguimos que esses pacientes tenham uma sobrevida entre 5 e 7 anos. É um grande salto, sem né? Dúvida nenhuma. Eu acho que isso permite, por exemplo, o paciente seguir para um transplante, se ele tem idade para isso, e ele conseguir fazer algumas outras trajetórias na vida dele. E associado a isso, eu comentei anteriormente, eu volto a colocar a importância também da equipe multidisciplinar no acompanhamento desse paciente. Hoje eu não tenho dúvida, assim, do valor do nutricionista ajudando esse paciente a sair da sarcopenia, porque esses pacientes muitas vezes chegam para a gente como eles vão precisar, eles vão exigir um trabalho metabólico maior para poder respirar. Muitos já chegam com desnutrição, com sarcopenia. Então, ajudar esse paciente a se nutrir melhor vai ajudá-lo na jornada dele. A reabilitação pulmonar, eu acho que na mesma linha, ela comprovadamente melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade de exercício, ela melhora a dispneia, né? Melhora a capacidade do indivíduo lidar com o desconforto da respiração, ajuda a dormir melhor e uma série de outros benefícios que a reabilitação pulmonar pode ter. Hoje nós temos também a imunização, então atualizar o cartão de vacinação se ele está desatualizado. A gente sabe o tanto que, por exemplo, uma virose pode prejudicar esse paciente e talvez assim... que eu acredito que pode também complementar é você encaminhar esse paciente precocemente para o cuidado paliativo. Não deixar para encaminhar somente quando o paciente já está, quando o médico faz aquela pergunta assim, você se surpreenderia se o seu paciente morresse nas próximas semanas, nos próximos dias ou meses? Então, não deixar para encaminhar nessa fase. Lembrar que quanto mais precocemente nós encaminharmos o paciente para o cuidado paliativo, melhor acolhimento, e isso também já tem estudos desse paciente, comprovados. não é mesmo? Exatamente. Então, eu acho que talvez pensar numa doença que tenha que ter um acompanhamento multidisciplinar, dentro de um plano ideal, né? Nós sabemos que no país, né, Fernanda, é o nosso sonho. É um grande desafio ainda, né? Sim, tem muitos. Eu acho que complementando um pouquinho isso que Eliane falou, como é uma doença grave e progressiva, a introdução do tratamento no início, ou seja, se eu tenho um diagnóstico precoce e a gente consegue introduzir o antifibrótico e todas as outras coisas precocemente, é claro que a gente vai ter um benefício melhor. A gente vai estar preservando a função pulmonar do paciente, a qualidade de vida e mais. A gente tem vários estudos de novas medicações chegando, então preservar o paciente bem, para que futuras terapias, talvez melhores do que as que existem atualmente, cheguem para ele, né, é o ideal. Então, por isso, toda a atenção da Sociedade de Pneumologia nesse mês para falar de FPI, para alertar as pessoas sobre a existência dessa doença. Sim, doutora, eu pegando o teu gancho, eu ia te perguntar exatamente isso. Quanto aos médicos, incluindo a classe médica de pneumologistas, o que é possível fazer para mudar o cenário da FPI no Brasil? Uma das nossas áreas aí de atuação forte é a comunicação com as outras especialidades, porque, como nós comentamos, eles passam por elas. Então, se um otorrino identifica isso na ausculta do paciente, naquele momento ali em que ele foi achando que a tosse é uma rinite alérgica, ele consegue nos ajudar nesse diagnóstico. Se o gastro sabe isso e o paciente procurou achando que a tosse é por refluxo, o gastro consegue nos ajudar no diagnóstico precoce. O cardiologista, quando vai examinar o paciente, o geriatra, enfim, todos os outros médicos que não lidam com fibrose pulmonar idiopática são nossos parceiros. Sim, com certeza. Nesse diagnóstico precoce. É uma corrente ali, né, de médicos
suavizando os sintomas, fazendo o diagnóstico correto, precoce, o tratamento e etc. e tal. Vocês acham que ainda há esse delay no diagnóstico por conta das outras especialidades não estarem atentas às atualizações da doença? Certamente há um retardo do diagnóstico por desconhecimento geral a respeito da doença. Sim. Porque hoje todo mundo que tem uma dor no peito, Roberta, ele vai procurar um cardiologista. Exato. Estou infartando. É a primeira coisa que você pensa, né? Porque ele sabe que pode ser um infarto e o infarto mata. Então, a mensagem que a gente precisa trazer é que existe a FPI, ela se apresenta com tosse e falta de ar. E é uma doença que tem alta mortalidade também. É uma doença grave, progressiva e que impacta muito a qualidade de vida do paciente e envolve também toda a família, que a partir do momento que a doença se agrava, esse paciente acaba necessitando de mais cuidados, né? Então, toda a família é envolvida nesse cuidado. De forma que as pessoas precisam saber, médicos e todo mundo, que existe a FPI. E se você tem tosse persistente e falta de ar, o fôlego está encurtando, procura um pneumologista para avaliar. Essa é a sua mensagem? Essa é a minha mensagem. Para quem nos assiste? Gostaria que a doutora Eliane também deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim. Eu gostaria de ficar horas aqui com as doutoras, mas não podemos. Por favor, doutora. Eu colocaria se quiser olhar para aquela mais uma câmera. vez, é que você preste atenção na sua respiração. E voltando ao que a Fernanda colocou, se você está respirando diferente e se você está cansando com mais facilidade, procure o seu médico e também aos médicos que estão trabalhando com seus pacientes, auscultem seu paciente, que eu vou reforçar o que a Fernanda colocou, ouvir crepitação, né? Ouvir aquele ruído diferente do ruído que a gente está acostumado a ouvir, isso chama a atenção que você pode estar diante de uma doença fibrosante no pulmão. E aí você já startar, né, para os exames que vão realmente confirmar a doença. E o tratamento, ele pode não só retardar a progressão, mas ele reduz a mortalidade, reduz a hospitalização. Então, é preciso que a gente tenha um olhar para essa doença. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Eu tenho certeza que as informações foram extremamente esclarecedoras para quem nos assiste. Agradeço muito. Nós vamos encerrando, então, o segundo episódio do podcast A Vida Está no Ar, com a presença das doutoras Fernanda e da doutora Eliane, aqui conosco, falando sobre a fibrose pulmonar idiopática, que é ainda uma das doenças mais letais respiratórias em todo o país. Muito obrigada. Nos sigam nas redes @pneumosbpt e @A Vida Está no Ar.